Fala pessoal, tudo bem? A gente hoje vai estudar a 11ª lição, a lição número 11. Vamos conversar um pouco sobre as 7 taças da ira de Deus. É um tema que não é muito agradável, seria muito melhor que a gente estivesse aqui estudando, seria mais agradável, né? Estudar um salmo, alguma parte também do próprio Apocalipse, né? Lá a partir do 20, né? Mas a gente precisa ver completamente Apocalipse, né? Tentar entender um pouco mais desse livro tão complicado. E hoje a missão não é tão simples. O autor da revista, ele aborda as 7 taças da ira, mas ele também coloca a queda da Babilônia. Então, se fôssemos seguir exatamente os temas que a revista propõe, essa aula aqui, que deve durar meia hora, deveria durar umas 3 ou 4 horas, porque a abordagem da revista vai desde o capítulo 13, 14 até o 19. Então, eu não acho legal eu só jogar aqui para vocês os temas, isso seria muito possível. Então, ao meu entender, eu acho válido a gente se dedicar um pouco a entender o que são essas 7 taças, o que elas representam, o que isso pode representar para a gente, ou sendo para a gente não tem o que temer dessas taças. E eu dou uma pincelada rápida assim sobre a queda da Babilônia e o que isso representa, tá? Eu acho que fica melhor assim para ser proveitoso, né? Para não ficar aqui uma aula só para constar tudo aquilo que está na revista. Eu tenho certeza que o autor da revista não pensou no tempo da aula do professor quando escreveu essa lição. Essa lição dava para virar 2, 3, muito fácil. Vamos orar para começar essa 11ª lição e vamos conversar sobre as 7 taças da ira de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque nós temos sempre à nossa disposição a Tua Palavra. A gente consegue acessar pela Bíblia impressa, por a Bíblia no celular, a Bíblia online em algum site. A gente tem acesso à Tua Palavra. A gente ora que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos falhos, que nós não somos merecedores da Tua Palavra, nós não somos merecedores daquilo que o Senhor fez por nós, e nós certamente seríamos merecedores dessa ira que a gente vai estudar hoje aqui, se não fosse o Teu Filho. A gente agradece por tudo e pede sabedoria e misericórdia por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos abrir primeiro lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. O 14 eu vou ler parcial, o 15 e o 16 eu vou ler inteiros, tá? Então vamos lá. 14, a partir do versículo 6. Vi um outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai a Ele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. 9. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Agora vamos lá para o capítulo 15, e aí eu vou ler ele inteiro, o 16 também. Ainda vi no céu um outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma, ou seja, o ponto final. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo,
E os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Tem até um cântico antigo com essa letra. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho do céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos para o 16. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas, ou o anjo responsável pelas águas, dizer: Justo és tu, que eras o santo, porque julgastes estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu tens-lhes dado sangue para beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sobre o sol a taça, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa da sua agonia e das suas feridas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes espíritos são demônios que operam sinais. Eles vão de encontro dos reis de todo mundo. Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz, vinda do trono, que dizia: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em 3. As cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase que 1 talento, cerca de 34 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por essa praga de granizo, pois a praga era destruidora. Eu vou até beber um pouco de água, porque realmente esse texto é pesado, e é um texto daquela versão de Deus que alguns não acreditam que exista. Bom, como a gente viu, são
7 taças. Para começar o nosso papo aqui, é importante a gente lembrar mais uma vez de como que é interessante a presença do número 7 no livro do Apocalipse. Se nós formos ver, são 7 igrejas, 7 selos, são 7 personagens ali envolvendo, se colocar por categoria, né, os anciãos, o cordeiro, os seres viventes. Eu tenho uma colinha aqui, a gente tem 7 trombetas, a gente tem 7 juízos e também nós temos 7 coisas novas. E eu não sei se vocês contaram, esses pontos são 7. E o que eu particularmente entendo disso, para nós, a simbologia do número 7 é aquilo que traz algo que tem a plenitude, que é um ato perfeito, é aquilo que é completo, não precisa de mais nada. Então, se a gente lembrar um pouco lá da nossa primeira lição, João começa a carta, né, do Apocalipse escrevendo o seguinte: o livro do Apocalipse, que contém algumas cartas, mas não é uma carta, o livro do Apocalipse, dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, por ser a revelação de Jesus Cristo, há necessidade de ser algo completo, algo pleno. Então, todas as etapas, todas que nós estamos estudando aqui, desde a primeira lição, por toda essa simbologia do número 7, eu acredito que João esteja passando para a gente que isso é tudo que vocês precisam saber. Aqui está a revelação de Jesus Cristo completa. Aqui você tem a versão completa de Jesus Cristo, e essa versão completa, obviamente, que está em Apocalipse, ela é uma consequência de todos os outros 65 livros da Bíblia. Ela não é algo... a Bíblia não seria só Apocalipse. A Bíblia é os 66 livros. É difícil conjugar o verbo aqui. A Bíblia é formada por 66 livros e eles são um livro único, que é a Bíblia, para nós, que é a palavra de Deus, tá? Então tem essa simbologia do 7 para trazer para nós a ideia de que as informações que João está trazendo aqui em Apocalipse são informações completas, é o número 7. Outra analogia que existe, mas que boa parte dos comentaristas entende que não tem como a gente utilizar aqui, se a gente lembrar um pouco aqui, quando João vai citar o cântico que é cantado, lá no versículo 3 do capítulo 15, ele cita o cântico de Moisés, servo de Deus, né? E aqui é interessante que João lembra de Moisés, porque Moisés foi aquele que libertou o povo hebreu, o povo judeu, de uma opressão, de uma escravidão, de uma perseguição muito intensa do faraó. E Deus, por meio de Moisés, primeiro, ele nessa história de Moisés, a gente já conversou sobre isso, a gente conhece o nome do nosso Deus, que é Yahvé, que é Javé ou Jeová, depende da tradução que foi feita para a gente, mas a gente reconhece o nome do nosso Deus como Eu Sou, e o Eu Sou envia Moisés para convencer a Faraó a se arrepender e a libertar o povo sem que fosse necessário chegar lá na 10ª praga. Então, há alguns que se apegam a esse cântico de Moisés para tentar fazer uma analogia entre as pragas do Egito e as pragas aqui das 7 taças. Mas é uma ideia que não é tão bem aceita pela maioria dos estudiosos, tá? O que é bem aceito pelos estudiosos é que Moisés foi citado aqui porque ele foi o libertador do povo hebreu. Ele foi aquele enviado por Deus, usado por Deus para libertar um povo que estava cativo, oprimido e escravo. E Jesus Cristo é aquele que não só libertou o povo judeu, mas Jesus Cristo libertou o hebreu, o gentio, todos nós, né? A grande família de Deus no mundo que se formou por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso libertador. Então essa primeira analogia com as pragas do Egito tem até alguma semelhança ou outra em alguns pontos, né, no mar de sangue, né, a água se tornar em sangue, como foi lá também o Nilo, mas a gente não tem essa segurança, pelo menos da maioria dos teólogos, de afirmar aqui que tem uma relação, tá? O que tem de relação
é muito próximo e tem muitas semelhanças. Eu não vou conseguir ler aqui novamente, mas as 7 trombetas, né, que foram tocadas antes de virem essas taças, tem uma ligação direta. Tem várias partes que são muito próximas e, assim, as 7 taças da ira de Deus são 7 juízos já com ponto final, tá? Aqui já não tem mais tempo, não tem mais jeito. É Deus colocando um fim na história do mundo aqui e fazendo o julgamento final mesmo. Diferente lá das trombetas. Nas trombetas, e também é um consenso entre os estudiosos, que lá Deus estava enviando os anjos, enviando as trombetas para que aqueles que ouvissem essas trombetas se arrependessem dos seus pecados. Então, a principal diferença, há muitas semelhanças entre as trombetas e entre as taças da ira, mas a principal semelhança aqui, a principal diferença é: as trombetas eram um anúncio do juízo, como se fosse assim, vai acontecer isso, quem não se arrepender não vai ter como voltar atrás, é melhor se arrepender. Então, as trombetas eram chamadas ao arrependimento, e aqui nas 7 taças da ira de Deus não há mais tempo, tá bom? Então essas são as analogias que geralmente os teólogos e os estudiosos, os comentaristas bíblicos passam para a gente. Eu particularmente não vi nenhum trazendo o que eu vou trazer agora, mas pessoalmente quando eu estava estudando e vendo esse texto, foi inevitável para mim não associar ao cálice que Jesus lá no Getsemane orou e pediu que, se fosse possível, para Deus Pai passasse. Eu não consegui não fazer essa associação e não encontrei também, assim, confesso que eu não fiquei focado em achar quem falou isso, tá? Se você conhece algum teólogo, algum pastor, algum comentarista, algum livro que citou isso, pode citar aqui nos comentários, que aí vai até agregar ao estudo, vai ajudar mais a gente aqui. Mas a associação que eu fiz foi a seguinte, e até eu iniciei a aula trazendo uma provocação assim: será que a gente tem que temer alguma dessas taças? Será que a gente tem algum risco dessas taças da ira esbarrarem na gente aqui? E a minha resposta é que não tem como, né? Jesus, quando ora a Deus Pai, pedindo para que, se fosse possível, passar o cálice, que passasse, e Deus Pai não responde, não atende esse pedido, a gente já estudou isso e a gente sabe que o que era o conteúdo daquele cálice ali era a ira de Deus. Então, o primeiro ponto que eu convido a você a pensar é: se o próprio Deus Filho estava com receio e medo, né, apavorado, a ponto de pedir que, se fosse possível, que esse cálice da ira passasse, se o próprio Deus Filho estava com esse receio, né, com esse pavor dentro de si, né, enquanto ele estava aqui na terra como homem, imagina para aqueles que não são de Jesus, né? Começar a provocar isso na sua mente para chegar no ponto que eu quero concluir desse raciocínio. Jesus ali na cruz, ele tomou o cálice, ele bebeu desse cálice da ira por nós os remidos, por nós os santos, separados em nome de Cristo, nós que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, a nós que buscamos todo dia lutar contra os pecados que permeiam ainda a nossa carne aqui. A gente, dia após dia, busca Ele, tenta entender mais um pouco dEle através da Bíblia, da oração, da comunhão com os irmãos. Nós estamos livres de qualquer tipo de cálice da ira, nós, os santos. Agora, aqueles que não são, eu não queria estar jamais na pele deles. A gente viu aqui algumas aulas atrás que Deus vai dar o poder para o dragão, para a primeira besta e para a segunda besta, né? Essa trindade satânica,
a permissão, Deus dá o poder e a permissão para eles fazerem milagres, sinais e convencerem muita gente. E eu lembro que na aula que a gente estudou sobre isso, que foi a aula dos 4 cavaleiros, salvo engano, a gente ficou completamente seguro que aqueles que têm o nome no livro do Cordeiro não se enganarão, não adorarão a besta e nem ao dragão e nem a segunda besta. Então, quem tem o livro, o nome do Cordeiro, como eu compartilhei, eu acredito que a gente vai passar pela tribulação, por esse governo dessas bestas aí, nós vamos ser perseguidos, porque João diz que, e aqui também a gente vê que quando o rio se torna em sangue, o mar se torna em sangue, é para que a vingança de Deus sobrecaia sobre aqueles que derramaram sangue de cristãos e santos e profetas. Então nós seremos perseguidos por eles. Agora, daquele que a gente realmente tem que temer, que é Deus, a gente não tem que ter esse tipo de temor, tá? Com relação ao cálice da ira. E o que eu concluí? Jesus bebeu por nós. Jesus não bebeu esse cálice da ira por aqueles que adorarão ou adoram e adorarão a besta. Jesus não bebeu esse cálice por eles. Esse cálice, essa taça, que são 7 taças, serão derramadas sobre eles. E aqui eu trago mais uma provocação. Eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de escrever um texto. Eu vou até colocar o link aqui na descrição do vídeo. Quando era moda ter blog. Hoje em dia não tem mais isso, né? O blog ainda existe, está lá, não sei até quando que o servidor vai manter. Mas eu tive a oportunidade de escrever sobre aquela velha frase que a gente ouve muito: Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador, né? E a reflexão que eu trouxe no texto era a seguinte, que essa frase, se ela for bem entendida, ok, não tem nenhum problema. Agora, ela tem a tendência de ser mal interpretada, porque muitas pessoas entendem que Deus odeia o pecado e é como se fosse possível separar o pecado do homem, né? Deus odeia o pecado, mas o homem que é pecador, Deus vai passar a mão na cabeça, né? E não é bem assim, né? A distinção que a gente tem que saber e fazer nessa frase é: Deus odeia o pecado, ok, e Deus ama o pecador. Deus enviou seu filho para João 3,16, né? Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, todo aquele que nele creia. Então Deus amou sim o mundo, mas esse amor de Deus não é um amor injusto. Aquele que virou as costas para Jesus, que não quer nem saber de Jesus, que adorou a besta e o dragão, esse não vai receber o perdão de Deus, não vai. É esse o engano que essa frase pode levar, porque existem alguns, Salmo 5,5, se eu não estiver enganado, João 3,36 também, se eu não estiver errado, se eu estiver enganado aqui, eu vou escrever aqui e colocar aqui do lado a referência certinha, dão a entender que a ira de Deus se mantém sobre aquele que comete o pecado. E a ira de Deus, como nós aprendemos aqui, nesse capítulo 15 e no 16, ela sobrecai sobre aqueles que adoraram a besta e que adoram a besta. E quem são esses? São aqueles que não estão com o nome escrito no livro do Cordeiro. Então, meu irmão e minha irmã, muito cuidado com essa frase, muito cuidado com teologias que mostram o Jesus fofo, né? Eu sempre bato nessa tecla porque o Jesus da Bíblia, o Cristo que nos salvou, ele não é fofo, ele é amor, ele nos amou, ele se entregou por nós, ele tem a misericórdia que se renova a cada manhã, ele é tardio em irar-se, e aqui a gente vê que Jesus e Deus, né? Quando eu falo Jesus, Jesus é Deus para nós, dá no mesmo. Quando Jesus vier julgar todo mundo, a gente vai ver Jesus trazendo o juízo, mas no final ele vai deu tempo para todo mundo que quiser se arrepender, que se arrependesse. Ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Jesus é justo. O pecado, o pecador que não se arrepende, traz a ira de Jesus. Jesus não é esse cara good vibes aí que muitos tentam passar, que
trazem assim, olha, vem para a igreja da forma que você está. Beleza, realmente, Jesus vai te aceitar, vai me aceitar da forma que nós chegarmos. Bom, pessoal, desculpa, o telefone tocou, precisei cortar, mas o que eu estava falando é que essa imagem do Jesus aceita tudo não é bem assim. Jesus vai aceitar a gente da forma que a gente chega, mas ele exige obediência de nós. Ele exige que nós sigamos aquilo que ele deixou para a gente no Evangelho, as leis dele. Jesus exige que haja arrependimento. Essa é a exigência, né? Esse é aquilo que o mínimo que a gente vai fazer é o arrependimento. Então, acreditar que nós podemos chegar na igreja de qualquer forma e não mudar nada, tá errado. É caminho para o inferno e não é o Evangelho, tá bom? E assim, fechando todo o raciocínio aqui de João para a gente, todo o ensinamento de João para a gente, ele só está mostrando que quando a Bíblia traz para a gente que a vingança do Senhor, está dizendo o seguinte, a gente que é humano, a gente vai sofrer injustiças e vai dar vontade da gente fazer a justiça com a nossa mão mesmo, seja lá qual for. Só que aqui João mostra pra gente que qualquer tipo de vingança nossa não é nem perto daquilo que Jesus consegue fazer aqui. Essas taças que são derramadas, a gente não conseguiria chegar nem próximo de algo assim. E o principal, Jesus vai separar exatamente o joio do trigo. Jesus vai saber separar aqueles que adoraram a besta e aqueles que estão no livro do Cordeiro. A gente não tem essa capacidade e não tem como a gente fazer nada, algo próximo disso. Então, a vingança, e nós estamos vendo aqui que a vingança é do Senhor mesmo. Vai chegar um momento que aqui a gente vê a palavra Armagedon, né? Tem filme, tem livros, tem muita coisa discutida, tem alguns teólogos que acreditam que realmente é um campo, é um monte lá em Jerusalém mesmo, que já ocorreram diversas e dezenas de batalhas no Velho Testamento, e é lá que vai acontecer de novo. Mas a maioria, e eu entendo assim também, entende que Armagedon nada mais é que um simbolismo dessa batalha espiritual. E aqui eu copio o Hernandes Dias Lopes falando que não é bem uma batalha, né? E batalha tem uma chance, né, do inimigo derrotar, mas aqui na verdade é um grande massacre de Deus contra os seus inimigos e todos aqueles que oprimiram e seguiram a igreja, né? É um massacre, não tem como os caras terem nenhum tipo de arrependimento, de retorno, né, de revide, né, de golpear Deus e tentar ganhar uma batalha. Na verdade é um massacre de Deus trazendo juízo sobre eles. E eu queria fechar, hoje foi a aula das provocações, mais uma e a última provocação, com aquela velha frase de alguns que falam assim, fulano só está fazendo besteira com a vida dele, ele conheceu a Bíblia, ele conheceu Jesus, assim, ele disse que aceitou, mas está levando uma vida toda errada, e ele vai se lascar todo na vida, ele vai se estrambelhar todo na vida, e quando vier a dor, se ele não vier pelo amor, ele vem pela dor. E aqui eu te convido a pensar o seguinte: esses homens que adoraram a besta e seguiram a besta e o dragão, eles sofreram muito, queimadura do sol, água em sangue, dores e opressões tão grandes de Deus que eles ficaram tão agoniados, a agonia era tão grande que eles mordiam a própria língua. E garanto a vocês que foram as maiores, ou serão as maiores dores da vida desses caras. E eles blasfemaram, eles não se arrependeram. No momento da dor extrema da vida deles, eles decidiram blasfemar contra Deus. Então, a última provocação que eu trago a você é que a gente de toda forma vai pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. É pelo amor de Jesus, é pelo amor de Jesus, é pela superabundante graça que nós nos achegamos a Jesus, não é pela nossa dor. A gente tem dores aqui no mundo, a gente tem dificuldades, algumas delas podem nos fazer ficar fragilizados e entendermos a necessidade de Jesus na nossa vida. Essa dor é humana, mas
o que nos aproxima de Jesus não é a dor, nunca será a dor, é o amor dele. É o amor dele que nos faz aproximar. Que naquele momento que você fica doente, você perde alguém, você entende que Jesus te amou tanto que se entregou por nós, sofreu uma dor muito maior do que essa que a gente está vivendo, e pelo amor dele nós nos achegamos a ele. E é assim que eu escolhi terminar essa aula, para deixar bem claro que Jesus, Deus, é um Deus justo. Ele vai trazer esses 7 cálices da ira, ele vai trazer o juízo sobre a grande Babilônia. A Babilônia, as Babilônias que existiram, tanto a Babilônia mesmo, quanto o Império Romano, quanto Hitler, quanto Napoleão, quanto alguns ditadores comunistas aí que perseguiram, oprimiram cristãos, todos eles caíram. Mas vai chegar lá na frente, que a gente estudou isso, vai chegar o anticristo, a besta, que vai ser um líder político muito grande, que vai ser uma junção desses caras todos que passaram, e Jesus, quando vier esse cara aí, Jesus vai botar um ponto final na história. Para eles, essas bestas, e para aqueles que os seguiram e seguirão, o destino já está traçado. Hoje é a moda do spoiler, né? O spoiler é aquilo de saber o final do filme. Você tem um filme muito bom, você ainda não viu o filme, chega o seu amigo e conta, né? É ruim. Mas aqui, do nosso ponto de vista, é um spoiler muito bom, porque nós temos absoluta certeza e segurança que, mesmo que aconteçam coisas horríveis nesse mundo, que vão acontecer, perseguições muito cruéis, o final é garantido pela vitória do Cordeiro. E graças a Deus que esses capítulos difíceis e duros, e de dor, e de morte, de juízo pesado, vão passar, e nas próximas aulas nós vamos estudar a volta de Cristo e o seu reinado. E as aulas, por sorte deles, né, por bênção deles, Denise e o pastor Elias, acho que é o pastor Elias e o pastor André vão fechar com chave de ouro e com temas mais leves e só com alegria e a vitória de Cristo. A parte pesada acabou ficando comigo aqui, mas faz parte. É a Bíblia e a palavra de Deus. Amém?